Olá, glória a Deus, aleluia. Que bom poder estar aqui mais uma vez trazendo uma palavra de Deus, trazendo uma reflexão, talvez um ensinamento, mas trazendo com certeza aquilo que o Espírito Santo tem colocado no coração e, e é o que tem trazido o desejo de falar, de fazer esses vídeos e de meditar um pouco sobre o que a palavra de Deus nos diz. Hoje eu comecei a leitura do livro de Daniel. Na minha leitura diária da Bíblia, hoje eu comecei a ler o livro de Daniel. E é bacana porque todas as vezes que eu leio o livro de Daniel me vem ao coração uma palavra. Quando eu falo de Daniel, quando eu leio o livro de Daniel, me vem uma palavra sempre à minha mente: integridade, honestidade. É interessante como a gente olha para Daniel e vê uma pessoa íntegra, uma pessoa honesta, uma pessoa que não se deixou dobrar pelas riquezas, pelos presentes, pelas propostas dos reis aos quais ele serviu. E não só Daniel, porque era Daniel e os três amigos de Daniel. Se não me engano, é Ananias, Misaías e Ananias, Azarias e Misael. Agora eu me confundiu os nomes aqui. Mas o rei Nabucodonosor, quando Daniel e esses três amigos foram levados para Babilônia, o rei deu nomes específicos para cada um deles. E o nome dos três amigos eu lembro, é Sadraque, Mesaque e Abednego. Mas é interessante quando você foca na vida de Daniel e você vê a integridade que esse homem teve. Daniel foi muito jovem, levado, quando o rei Nabucodonosor conquista a cidade de Jerusalém, quando ele conquista o reino, ali de Israel, o país de Israel, e ele leva o povo de Jerusalém preso, cativo para Babilônia. Ele leva entre o povo, entre todos que foram levados, ele leva Daniel e os três amigos dele. Daniel foi levado muito novo para Babilônia. E tanto Daniel quanto seus três amigos são escolhidos para serem preparados, estudam as palavras, o idioma, os ensinos babilônicos, né? Eles estudam e como depois de 3 anos, eles são submetidos a uma sabatina, a uma prova oral, vamos dizer assim, e eles se saem melhor do que todos. E aí o rei pega os 4 e coloca eles para servir no palácio, para estar diretamente ligado ao rei. E é engraçado que mesmo durante a preparação de Daniel, quando Daniel está sendo preparado, que eles estão estudando, Daniel sempre com seus 3 amigos, eles estão estudando e se preparando para essa prova, né, para esse teste que seria feito com eles. O rei ofereceu a todos aqueles que estavam ali naquela preparação que eles comessem da mesma comida do rei. E Daniel achou aquilo meio estranho. Por quê? Porque a comida do rei era consagrada, era oferecida aos deuses da Babilônia, aos deuses pagãos, né? Aos deuses com D minúsculo, que são falsos deuses. E Daniel não quis, a palavra de Deus nos diz que Daniel não quis se contaminar com a comida do rei. Com aquela comida consagrada, Daniel não quis se contaminar com aquilo. Então o que Daniel fez? Daniel pediu para a pessoa que estava responsável em dar alimentação a eles, Daniel pediu que esses 4, ele e seus 3 amigos,
comessem só legumes, verduras e bebessem água. E depois de um teste que essa pessoa responsável por alimentar eles fez com eles, e viu que eles comendo verduras, legumes e água estavam mais fortes, mais saudáveis, a aparência dele era muito melhor do que de todos os outros que estavam comendo dos manjares do rei, do vinho do rei. Eles conseguiram ficar comendo só isso, legumes, verduras e água. Ou seja, Daniel era tão íntegro que ele não quis se contaminar, ele não quis estragar a sua consagração, a sua intimidade, o seu relacionamento com Deus, comendo comidas consagradas a outros deuses. Olha o tanto que Daniel era íntegro, o tanto que Daniel era honesto em suas crenças, naquilo que ele acreditava. Nos seus princípios, naquilo que Deus colocou na vida dele, ele era íntegro, totalmente íntegro e fiel. E Deus honrou Daniel por conta da sua fidelidade. No livro de Daniel, no capítulo 6, no versículo 4, nós lemos assim: diante disso, os supervisores e os sátrapas procuraram motivos para acusar Daniel em sua administração governamental, mas nada conseguiram. Não puderam achar nele falta alguma, pois ele era fiel, não era desonesto e nem negligente. Será que essa palavra ela se encaixaria bem nos dias de hoje? Será que a palavra de Deus, ela nos diz que os olhos do Senhor estão sobre a terra, procurando aqueles que o adorem em espírito e em verdade. Verdadeiros adoradores. Aqueles que são fiéis, honestos diante de Deus, íntegros diante de Deus. Será que essa palavra continua hoje assim? Uma pessoa pode olhar, por exemplo, para mim, para você, e não achar nada que possa servir de acusação contra nós? Nos nossos atos, nas nossas atitudes, nos princípios de Deus, naquilo que Deus coloca para nós, será que as pessoas podem olhar para a nossa vida hoje e podem dizer que, olha, ali tem uma pessoa íntegra, ali, olha, nós não achamos nada que possa servir de acusação nem contra Daniel e nem contra seus 3 amigos. É interessante que nós vemos um paralelo entre Daniel e Jó, porque Deus falava a mesma coisa de Jó. Quando Deus vai passar o currículo de Jó para Satanás, Deus fala assim: viste o meu servo Jó, íntegro, fiel, honesto, que ajuda os outros, que cuida dos órfãos, das viúvas. Olha, será que Deus pode olhar para a nossa vida e falar isso? Viste lá o meu servo fulano de tal, bote aí o seu nome, íntegro, fiel, que não se desvia dos meus caminhos. O que Deus vai achar quando ele olhar para a minha vida, para a sua vida, para o meu coração, para o seu coração? O que Deus acharia quando ele nos sonda? Quando ele olha para nós e sonda o nosso interior, a nossa alma, o nosso espírito, o nosso coração, a nossa mente, os nossos pensamentos. O que Deus acha quando ele faz isso? E é interessante que quanto mais você se coloca íntegro, quanto mais você se coloca fiel, quanto mais você se coloca observando os princípios de Deus, mais as pessoas procuram jeito de te derrubar, de encontrar formas de falar mal de você, de inventar calúnias ao seu respeito, de inventar mentiras, falsos testemunhos,
para que em alguma coisa elas consigam derrubar. No livro de Daniel, também no capítulo 6, no versículo 10, nós lemos assim: quando Daniel soube que o decreto tinha sido publicado, foi para casa, para o seu quarto no andar de cima, cujas janelas davam para Jerusalém, e ali fez o que costumava fazer. 3 vezes por dia, ele se ajoelhava e orava, agradecendo ao seu Deus. Sabe, essa atitude de Daniel, quando as pessoas começaram a procurar motivos para derrubar Daniel, para destruir Daniel, Daniel tem uma atitude que nos ensina o que nós devemos fazer todas as vezes que nós estamos passando por situações de dificuldade. Quando nós estamos passando por alguma situação adversa, por algum problema, Daniel aqui nos mostra como que nós podemos passar por essas situações. E olha que aqui, nesse caso, o rei tinha feito um decreto aonde ninguém por 30 dias poderia orar a outro Deus senão o próprio rei. Poderia pedir qualquer coisa a não ser para o próprio rei. E mesmo assim, Daniel foi para casa quando ele soube que esse decreto tinha sido assinado e publicado. Daniel foi para casa, colocou o joelho no chão, abriu as janelas que davam para Jerusalém e ali ele orava 3 vezes por dia. E o mais importante, ele orava e agradecia. Ele agradecia a Deus. Mesmo tendo um decreto como se fosse uma espada no seu pescoço, como se fosse uma arma apontada para ele, mesmo assim, tendo um alvo pintado nas suas costas, Daniel se ajoelhava e orava a Deus 3 vezes por dia e agradecia. Integridade, honestidade, fidelidade diante de Deus. Será que Deus, quando olha para a nossa vida, ele encontra integridade, ele encontra honestidade, ele encontra fidelidade, ele encontra confiança em Deus a ponto de obedecer a Deus e não aos homens? Será que aqui Deus olha para Daniel e vê que Daniel realmente chama o pecado de pecado? Ele não trata pecado de acordo com a sua conveniência, não, ele trata pecado de acordo com aquilo que Deus pensa, de acordo com aquilo que Deus faz, de acordo com aquilo que Deus determina. A integridade de Daniel não é de acordo com os seus pensamentos, a integridade de Daniel é de acordo com os pensamentos de Deus. Hoje em dia nós temos muita coisa feita sendo pela conveniência. Não, aquilo ali é bom para mim, então não importa se é pecado diante de Deus, mas eu vou relevar, eu vou aceitar, eu vou até defender, porque para mim é bom. Ah, não, mas aquilo ali para mim é ruim, então é pecado, eu vou massacrar, eu vou em cima. Nós estamos fazendo as coisas, nós estamos caminhando com Deus de acordo com o que Ele pensa, com o que Ele determina e com o que Ele escreve em Sua palavra, ou de acordo com os nossos achismos? De acordo com aquilo que a gente pensa que é certo? Daniel era um homem íntegro. Daniel era um homem que não se dobrava aos prazeres desse mundo, não se dobrava às conveniências desse mundo, ele não se dobrava àquilo que poderia agradar a ele. No livro de Daniel também, no capítulo 2, versículos de 17 a 23, a gente vê exatamente isso.
Olha só como é interessante, o rei Nabucodonosor tinha tido um sonho. E ele chama todos os astrólogos, os adivinhos, todo mundo, os conselheiros, ele chama todo mundo e pede para que eles interpretem o sonho que ele tinha tido. Mas ele queria mais do que só a interpretação do sonho. Ele queria que, além de interpretar o sonho, ele queria que essas pessoas contassem o sonho para ele. Ele queria que essas pessoas tivessem a revelação do sonho que o rei tinha tido. E depois de contar essa revelação, depois de contar o sonho, que eles dessem a interpretação desse sonho. E ninguém conseguiu. E o rei ficou tão furioso que ele falou que se não conseguissem, ele ia mandar matar todo mundo. Mais uma vez, todos eles estavam com a espada no pescoço. Todos eles estavam com um alvo pintado em suas costas. Já estava decretada a sentença. Eles iriam morrer porque ninguém conseguia contar o sonho e dar a interpretação. E aí chamaram Daniel. E sabe o que Daniel fez? Escuta só. Daniel voltou para casa, contou o problema aos seus amigos Ananias, Misael e Azarias. Olha só, Ananias, Misael e Azarias. Quase que eu acertei. E lhes pediu que rogassem ao Deus dos céus que tivesse misericórdia acerca desse mistério, para que ele e seus amigos não fossem executados com os outros sábios da Babilônia. Então o mistério foi revelado a Daniel de noite, numa visão. Daniel louvou o Deus dos céus e disse: Louvado seja o nome de Deus para todo sempre. A sabedoria e o poder a ele pertencem. Ele muda as épocas e as estações, destrona reis e os estabelece. Dá sabedoria aos sábios e conhecimento aos que sabem discernir. Revela coisas profundas e ocultas. Conhece o que jaz nas trevas e a luz habita com ele. Eu te agradeço e te louvo, ó Deus dos meus antepassados. Tu me deste sabedoria e poder e me revelaste o que te pedimos. Revelaste-nos o sonho do rei. Com isso, Daniel vai, e mesmo numa situação difícil, mesmo numa situação de risco de vida, a primeira coisa que Daniel faz é compartilhar o problema com aqueles que oram com ele, que o ajudam em oração, e orar a Deus para saber o que fazer. Mais uma vez aqui nós vemos a integridade de Daniel. Nós vemos a fidelidade de Daniel com Deus. Nós vemos Daniel olhando para Deus e dizendo para eles: não importa o que está acontecendo aqui embaixo, o Senhor tem o controle de tudo. Se eu morrer, morri. Se eu morrer, morri. Mas eu sei que o Senhor está no controle de tudo. Sabe, nós precisamos ter o entendimento de que se nós morrermos, nós vamos para a eternidade com Deus. A palavra de Deus nos diz que aquele que perde a vida em favor de Jesus, ele vai recebê-la de volta. Aquele que quer ganhar a sua vida vai perdê-la. Mas aquele que perde a sua vida em nome de Jesus, ele vai ganhá-la na vida eterna. Sabe, a morte para nós não é o final das coisas. Não, a morte para nós é só uma passagem. É uma transição. E na nossa fé, na nossa crença, naquilo que nós acreditamos, nós vamos passar o resto da eternidade com Cristo Jesus. Se Deus assim permitir e nós formos achados dignos de estar na presença dele. No livro de Daniel, no capítulo 6, no versículo de 1 a 28, nós não vamos ler o capítulo, o trecho todo,
a passagem toda, porque é muito, muito grande. Mas aqui ele conta sobre a traição que os colegas de trabalho de Daniel fizeram contra ele, tentando derrubá-lo, tentando fazer com que o rei quebrasse a confiança que ele tinha em Daniel. Então, o que eles fizeram aqui? Mais uma vez, né? O rei, olha só que interessante. Os sátrapas, aqui começa dizendo assim: Dário achou por bem nomear 120 sátrapas para governar todo o reino, e designou 3 supervisores sobre eles, um dos quais era Daniel. Os sátrapas tinham que prestar contas a eles para que o rei não sofresse nenhuma perda. Ora, Daniel se destacou tanto entre os supervisores e os sátrapas por suas grandes qualidades que o rei planejava tê-lo à frente do governo de todo o império. Olha só que interessante, diante disso, os supervisores e os sátrapas procuravam motivos para acusar Daniel em sua administração governamental. Mas nada conseguiram. Não puderam achar nele falta alguma, pois ele era fiel, não era desonesto e nem negligente. Finalmente, esses homens disseram: jamais encontraremos algum motivo para acusar esse Daniel, a menos que seja algo relacionado com a lei do Deus dele. E assim os supervisores e os sátrapas, de comum acordo, foram falar com o rei. Ó rei Dário, vive para sempre. E foi aqui que eles colocaram aquilo que eu falei mais cedo no vídeo. Eles deram a ideia do rei publicar um decreto dizendo que todas as pessoas durante 30 dias só poderiam orar ao rei. Só poderiam pedir coisas ao rei. Não poderiam orar aos seus deuses, não poderiam pedir nada aos seus deuses ou a outra qualquer pessoa, só ao rei. E foi aqui que Daniel se colocou 3 vezes por dia, orando, jejuando, buscando a presença de Deus. E se alguém descumprisse esse decreto, seria jogado na cova dos leões. A sentença, a punição, era ser jogado na cova dos leões. E olha só como é interessante. Daniel descumpre o decreto. Esses supervisores e sátrapas vão e entregam Daniel para o rei. E o rei tinha, por obrigação, que cumprir o seu decreto. Então ele chama Daniel e, mesmo gostando muito de Daniel, ele coloca Daniel na cova dos leões. E olha só que bacana, Deus é tão maravilhoso e ele é fiel às pessoas que são fiéis a ele, ele é fiel aos seus filhos que buscam ser fiéis a Deus. Então ele fala assim: então o rei deu ordens e eles trouxeram Daniel e o jogaram na cova dos leões. O rei, porém, disse a Daniel que o seu Deus, a quem você serve continuamente, o livre. Taparam a cova com uma pedra e o rei a selou com o seu anel selo e com os anéis dos seus nobres, para que a decisão sobre Daniel não se modificasse. Tendo voltado ao palácio, o rei passou a noite sem comer e não aceitou nenhum divertimento em sua presença. Além disso, não conseguiu dormir. Logo ao alvorecer, o rei se levantou e correu para a cova dos leões. Quando ia se aproximando da cova, chamou Daniel com voz que revelava aflição. Daniel, servo do Deus vivo, será que o seu Deus, a quem você serve continuamente, pôde livrá-lo dos leões? Daniel respondeu: ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo que fechou a boca dos leões. Eles não me fizeram mal algum, pois fui considerado inocente à vista de Deus.
Também contra ti não cometi mal algum, ó rei. Olha só que tremendo essa passagem. Olha só que maravilha esse texto que é falado aqui. Fui considerado inocente à vista de Deus. Será que você pode dizer a mesma coisa? Quando você chegar diante de Deus, você vai poder falar assim: eu fui considerado inocente na presença de Deus? Que essa palavra hoje venha nos mostrar como é bom, como é maravilhoso, como é agradável viver os princípios do Senhor e sermos achados íntegros na presença de Deus. Sermos achados honestos, fiéis, íntegros na presença de Deus. Glória a Deus! Aleluia! Dê o seu like, dê o seu gostei, dê o seu joinha. Se você quiser e puder, assine o nosso canal. Nos ajude a mostrar para o YouTube que esse canal tem um conteúdo relevante, um conteúdo bom, interessante, e que nós podemos espalhar essa palavra para todos os lugares, para todas as pessoas, em nome de Jesus. Seja um missionário de Deus. Pegue esse link dessa palavra e envie para todos os seus contatos. Poste nas suas redes sociais. Permita que as pessoas que te rodeiam e que você ama ouçam essas palavras, entendam como é bom ser honesto, íntegro diante de Deus. Glória a Deus, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, o grandioso e infinito amor do Pai, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo estejam sobre sua casa, sua família, aonde quer que você vá, na sua empresa, no seu trabalho, que você possa levar as bênçãos do Espírito Santo, as bênçãos de Deus sobre você. Que você seja uma bênção aonde quer que você vá e aonde quer que você esteja, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus! Abreijos para você e até o próximo vídeo.